bom dia a todos. Estamos iniciando mais um episódio do projeto podcast da OAB de Porto Ferreira e hoje com o tema Canetas Emagrecedoras e Cirurgias Plásticas. Quem paga a conta? E para falar sobre o tema, convidamos a advogada a doutora Daniela Andreotti. Bom dia a todos, eu fico muito lisonjeada por esse convite, é a segunda vez que eu estou aqui com vocês para tratar de assuntos diferenciados, né, sobre o direito à saúde. E é um prazer, né, Érica, estar com você mais uma vez. E mais um tema interessante. Sim, né? bem interessante. Polêmico. Bem polêmico. É algo inovador, né? Nós estamos vendo no Brasil crescente número de profissionais da saúde que têm prescrito estas canetas emagrecedoras. E cada uma com uma função distinta, né? E virou febre cada vez mais no mercado. Tem caneta emagrecedora que só faz você perder o apetite. As outras inibem a sua insulina, diminuem a sua insulina. As outras ajudam a perder gordura. E agora mais recente, que está para sair, além de perder gordura localizada, ajudar no controle e ainda mantém massa magra. É uma maravilha. É uma tecnologia que vai ser usada para o bem da saúde nossa, né? Sim, sim. E geralmente é utilizada mais a questão da obesidade, Sim. que é uma doença crônica. Muito, é uma né? doença crônica, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica e multifatorial. Não é simplesmente assim, a pessoa não tem vontade de emagrecer, falta disciplina, falta Sim. isso. Não, não é isso. É doença. É uma doença crônica com vários fatores. Há estudos que ele é um fator neurobiológico. O que significa isso? Além de ser um problema de metabolismo, é um problema cerebral. É alguma disfunção cerebral que não deixa que a pessoa emagrecer. Tanto é que essas canetas, elas agem inibindo a sua fome, saciando, levando alguma coisa para o seu cérebro como saciedade. Por isso que acaba perdendo peso. Então, nós temos que lidar isso com a obesidade como uma doença grave, crônica, que desencadeia mais de 200 outras doenças. E o Brasil, ele é um dos países entre a faixa etária que está no top de obesidade. Sim. E encarar também a questão das canetas como um tratamento. Tratamento, não é estético. As Sim, canetas, elas sim. não foram desenvolvidas para algo estético. Elas foram desenvolvidas realmente para obesidade. Óbvio que nós estamos vendo que elas estão sendo utilizadas de maneira estética. Inclusive, tem pessoas que estão utilizando sem registro na Anvisa, do Paraguai, essas coisas. Não sei se é bom ou se é ruim. Eu não uso. Então, não sei se é bom ou se é ruim. Mas eu fico receosa. Eu gosto do carimbinho da Anvisa. Tem que ter recomendação médica. Tem que ter recomendação médica. Da dosagem inicial, adaptação dela no organismo, né? Não é bem por aí. Mas nós estamos vendo sim. E agora começou as demandas judiciais em relação ao fornecimento delas, tanto no SUS quanto no plano de saúde. E no segundo ponto, depois que eu perder muito peso, e a cirurgia plástica? Cirurgia reparadora. E como fica essa cirurgia? Então é nesse contexto que nós hoje vamos conversar, né? Vamos. Tirar as nossas dúvidas. Doutora, e como nós falamos a respeito do tratamento, as canetas podem ser fornecidas pelo SUS? Podem, elas podem sim. Com alguns requisitos muito específicos, tá? Para pacientes específicos. Primeiro, nós temos que saber qual é a função, qual a funcionalidade do SUS. O SUS está aí para tratar e prevenir doenças. Nós, no município, temos postinhos de saúde, as unidades básicas de saúde, onde a função delas principal é isso. Tanto é que o recurso financeiro da União só é repassado, o Ministério da Saúde só é repassado para o município se cumpre essas metas. Quais são as metas de prevenção e tratamento? Vou falar só as principais. Obesidade, diabetes e hipertensão. Então, o município ou o estado, eu penso mais que essa é direcionado ao município isso, já que ele tem que tratar a obesidade, ele tem o dever, sim, de fornecer este medicamento a pessoas que dele necessitam, mas tudo depende de relatório médico e de alguns requisitos. Eu vou falar mais ou menos. O relatório, antigamente, você ia no médico, o médico falava assim para você, passava assim para o paciente tal necessita de tal medicamento, se disso. Esse relatório médico hoje não serve mais para nada. Esse relatório não consegue a obtenção de uma tutela de urgência, não consegue a obtenção de um parecer favorável administrativo para obter tanto medicamento quanto qualquer outro tipo de tratamento.
O STF, o STJ já delimitaram muito isso sobre os requisitos necessários. Então, o relatório médico, ele é fundamental. O que precisa constar nesse relatório médico? A sua obesidade. Você é obeso desde quando? Você precisa desse tratamento por quê? Quais são as doenças correlacionadas? Porque eu não posso dar esse medicamento sem haver doenças correlacionadas. Quais são as comorbidades? Hipertensão, apneia do sono, problema cardiovascular, problema de diabetes. Esses problemas, e por conta da obesidade, estes problemas que levam a um agravamento, uma doença até a morte, não estão sendo tratados, não conseguem. Então, eu preciso tratar da obesidade para que isso também seja tratado. Então, esse relatório tem que constar tudo isso. A obesidade e as doenças correlacionadas a ela. Da mesma forma, precisa constar que todos os tratamentos disponíveis pelo SUS, que são raríssimos, tá? É nutricionista, endocrinologista e clínico geral. Só que eu estou falando de uma doença multifatorial que tem neuro que precisa de um tratamento medicamentoso. Não há tratamento medicamentoso disponibilizado pelo SUS. Tratamento farmacológico. Não fornece. O que eles fornecem? A cirurgia bariátrica, se você for numa fila do SUS, talvez 5, 6 anos, algo muito mais agressivo do que um medicamento. É muito mais acessível do que o medicamento. Então, há necessidade de constar que não há no SUS tratamentos disponibilizados, medicamentos suficientes para aquela doença. Os tratamentos não são eficazes. E que tal caneta, porque são vários tipos de caneta, sim, ela é eficaz nesse tratamento por causa disso, disso, disso e daquilo. Ela vai atuar nisso, nisso, nisso e naquilo. Tem que ser bem fundamentado. Tem que constar que o índice de massa corpórea seja tal, e principalmente com a circunferência abdominal, que é importantíssimo. Seria muito interessante se a pessoa pudesse fazer aquele bioimpedância, porque ele tem toda essa estruturação necessária, né? Toda a parte de gordura corporal, onde é, onde não é. Além disso, precisa constar nesse relatório que, diante do mais alto padrão de ciência, queira melhor medicamento pelas evidências científicas, por estudo randomizado. Quase todos esses de hoje já tem isso, tá? Tanto é que tem municípios aqui, o Ministério da Saúde vai fornecer um programa para alguns municípios específicos para começar a fazer esse estudo de forma mais semelhante. Eu acho que tem um projeto piloto, tem uma cidade do Rio, outra cidade. E tem município que por conta própria já está custeando isso com requisitos específicos. Então, este relatório médico precisa constar isso. Tá? Além desse relatório maravilhoso, né, que o médico tem o dever de fornecer, se ele acha que aquilo é bom para mim, ele tem o dever de relatar o quanto aquilo lá é bom para meu tratamento de saúde. Eu preciso de exames. Por exemplo, se eu estou falando que eu tenho um problema de hipertensão, eu preciso de exames que comprovem a hipertensão. Então, não é só o endócrino que vai atuar, mas vai ser um cardio. Se eu tenho problemas de apneia do sono, vai ser um outro profissional que vai atuar nesse relatório. Então, é algo complexo. Tem que ter hipossuficiência, não tem como, né? Porque o SUS, ele atua para todos mediante políticas públicas e quem tem maiores condições, infelizmente, apesar de pagar imposto, tem que pagar pelo seu medicamento. E precisa ter a negativa do município e nessa negativa comprovar qual é a legalidade dessa negativa frente ao parecer da Conitec. Tá? Não tem parecer da Conitec ainda sobre as canetas, tem pareceres favoráveis do Notijus, mas algumas coisas não existem. Mas, em síntese, seria essa a necessidade de prova documental para você conseguir ingressar com uma ação e obter esse remédio. Administrativamente, se não for nesses padrões de política, não vai conseguir, tá? E tem que ter requisitos muito específicos, né? Então, eu acredito que ainda eles não estão adaptados a essa formação. Mas, com toda essa documentação, a probabilidade é maior de você conseguir esse medicamento, tá? Tutela judicial. Com tutela judicial. Temos que lembrar que não é um tratamento estético, é uma doença crônica que necessita de um tratamento específico. Por isso, é necessário essa fundamentação. Então, o emagrecimento estético está fora. Esquece. Estético não. Estético, nem o plano, nem o SUS é obrigado a fornecer. E o plano de saúde? O plano de saúde, ele já muda um pouquinho. O relatório é o mesmo.
Vamos deixar esse relatório como base para tudo. Relatório médico. Relatório médico é o mesmo. Eu não preciso comprovar e capacidade financeira. Já é uma boa. Né? Teve uma DIN, eu acho que é 7265, depois se estiver errado eu falo. E ela especificou algumas coisas, alguns requisitos. Então, o relatório médico ele engloba todos esses requisitos que essa DIN estabeleceu. Porém, há uma grande discussão em relação ao plano de saúde. O plano de saúde, em regra geral, ele não pode fornecer medicamento para uso domiciliar. Tirando tratamentos já estabelecidos na ANS, naquele rol, ou medicamento oncológico. Porém, isso não é absoluto, não é uma regra absoluta. Tem medicamentos que, apesar de eu poder comprar na farmácia, apesar de eu fazer o uso, eu preciso tê-lo assistido. Sim. Ou ministrado a nível ambulatorial. Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um tratamento para anemia uma época, eu tomei durante 9 meses Noripurum. Eu tinha que ele tinha que ser ministrado no ambulatório do meu plano de saúde. O ambulatório tem que pagar aquilo lá. Dando na ANS, não dando na ANS, foi ambulatorial. Então, eu tive que custear esse medicamento, porque eu não posso aplicar na minha casa. Depois eu apliquei, tá? Contratei um enfermeiro, porque dá muito trabalho ficar aí no bolso. Não dá certo. Mas esses medicamentos, por exemplo, o Monjaro, vou dar o exemplo básico do Monjaro. Tem o Ozempic também, só que assim... Sim, você mesmo pode. Eu mesmo pode, sim. Porém, essa semana me deu tal efeito colateral. Aí o médico tem que ajustar a dosagem. Tá. E aí eu ajusto a dosagem hoje, ajusto a dosagem amanhã. Então, concorda que o controle tem que ser rígido? Sim. Há clínicas hoje que você passa pelo médico e o médico faz a aplicação naquela clínica. Sim. Esse é um tratamento ambulatorial. Esse é um tratamento assistido. Então, se eu tenho um médico que ele prescreve esse medicamento de forma assistida ou de forma ambulatorial, o plano de saúde vai ter mais problema para negar esse medicamento. Sim. Então, eu acho que assim, esse é o pulinho do gato. Sim. Tá? Essa é a cereja do bolo. Para esse medicamento ou qualquer outro. Se há necessidade de ser assistido, qual medicamento há necessidade de ser assistido? Aquele que tem aplicação subcutânea, aquele que é intravenoso, eu tenho necessidade de ser assistido. E aquele medicamento que causa muitas reações. E esse medicamento causa reações. Algumas reações, sim. Né? Doutor, então precisa estar prescrito pelo médico que tem que ser tomado esse medicamento com assistência ou ambulatorial. Isso, há necessidade para embasar melhor essa concessão desse medicamento pelo plano. Não é simplesmente escrever, tem que escrever o porquê, tá? Sim. Tem que relatar o porquê. Porque tem que fazer a dosagem, tem que fazer a análise semanal, tem que ver como tal, tem que fazer o controle, tem que ver como está o paciente, tem que ver como está a sua pressão. Tem que haver alguma coisa nesse relatório, justificando, mas é isso. Entendi. Doutor, e a questão da cirurgia plástica reparadora? Porque depois que você utilizou as canetas, você emagrece, e como é que fica? Então, né? É um problema, né? Faz parte do tratamento. Ele é uma continuidade do tratamento. Ótimo. Tá? Ele não, você perder o peso não é o fim. Primeiro, vamos pontuar uma coisa. Cirurgia estética, esquece. Cirurgia plástica estética, tudo que for estético. Tanto pelo SUS ou quanto pelo plano de saúde. Cirurgia plástica reparadora. Ela é necessária quando há perda de peso expressiva com grande volume de pele. Ah, eu perdi muito peso, mas eu não tenho grande volume de pele. Porque tem pessoas que vão tomando a caneta, fazendo musculação e ajuda a conter. Se não há uma grande perda de peso com excesso de pele, não há cirurgia reparadora a ser custeada, nem pelo plano de saúde, nem pelo SUS. Porque há essa determinação, essa obrigatoriedade. Quando eu tenho excesso de pele, eu posso ter infecções, inflamações, alergias, eu posso ter micose, eu posso ter algumas coisas. Então, por isso, é necessário que eu tenha essa retirada, essa cirurgia para retirada desse excesso. Tanto mamas, barriga, coxa, braço, costas, mas só se houver essa especificação. Pelo SUS e tanto pelo plano de saúde, quando tem cirurgia bariátrica, tá, já é preconizado a necessidade da reparadora. Porque a cirurgia bariátrica ela é
para tratar a obesidade tipo 2, geralmente, tipo 3. Às vezes os médicos fazem até tipo 1, mas geralmente é tipo 2, tipo 3. E depois você faz essa cirurgia, depois de um período longo, se adaptação do corpo, você faz essa cirurgia. Já é intrínseca. A ANS já pacificou, o SUS já pacificou, tá tudo certo. O problema é que quando eu tenho a cirurgia bariátrica, eu tenho um marco, você concorda? O marco é quando eu vou fazer a cirurgia, o médico já fez aquele relatório, o plano ou SUS autorizou, então coloca-se lá que é decorrente da obesidade. E todo o seu fator, todo o seu histórico naquele momento. E aí você faz a cirurgia. Tem pessoas que vão ter um grande problema em obter esse benefício, tanto junto ao SUS ou ao plano de saúde, porque eles não pensam nisso. Então hoje eu vou no médico, o médico faz simplesmente uma consulta, faz uma prescrição, ou eu tenho condições de pagar, ou se eu não vou buscar o judiciário, tudo bem. Mas eu tenho condições de pagar. Eu não tenho todo esse arsenal de provas documentais para exigir que eles façam isso. Eu preciso disso. Então, eu preciso daquele relatório bonitinho, eu preciso de registro fotográfico, eu preciso de relatórios de acompanhamento de perda, de peso. Porque quando eu faço a bariátrica, é assim, fiz a bariátrica. Tá lá, aquele marco é bariátrica. Mas a perda de peso não. Porque ela é processual. Entendi. Quanto tempo? A bariátrica você perde 20, 30 quilos de forma um pouco mais rápida. Sim, do que da caneta. Do que da caneta. Então eu preciso disso. Então eu penso assim, que se você quer emagrecer, fazer esse tratamento para obesidade com as canetas emagrecedoras e tem efetivamente um grande peso a perder que vai resultar num excesso de pele, já tem que providenciar todos esses relatórios antes. Esse registro fotográfico antes, esse marco antes, tá? Acompanhamento. Para que, posterior à perda, o médico faça um relatório contando tudo, um relatório final constando tudo, constando a necessidade de cirurgia plástica reparadora por excesso de pele e pelo que esse excesso de pele está te causando. Aí tem que pleitear administrativamente e, caso de negativa, ajuizar. É o mesmo relatório, só com mais especificações. Eu faria, inclusive, registro fotográfico, porque... principalmente do que de todo o tratamento. O que tem a mais não vai prejudicar o processo, vai prejudicar o que você não registrou, o que você não tinha, né? Aí, para que você obtenha realmente essa tutela jurídica, não acredito que os planos de saúde hoje vão custear de forma administrativa, não acredito que o SUS vai custear de forma administrativa, eu acredito que só mesmo com o ajuizamento das ações, tá? E as pessoas vão enfrentar esse problema. Porque eu tenho que mandar para uma perícia. Geralmente, se essa educação, você vai para uma perícia, né? Rápida, mas você vai para uma perícia. Aí se for para aquela perícia, cadê a prova documental? Aquele perito, que é o médico, ele não te acompanhou durante o tratamento. Sim. Ele só está vendo o final. O final é perda de peso. Precisa ver todo o acompanhamento. Tem excesso de pele. Tudo bem, eu posso ter excesso de pele. É por causa da obesidade com comorbidade? Ou é só... Tem que ter, não tem como fugir, né? Não adianta. E quanto tempo faz? Esse é um processo que resultou disso, né? Tem pessoas, por exemplo, que tentam emagrecer por conta própria, com nutricionista, com academia, isso e aquilo. Acaba tendo um grande perda e obtém negativa do plano porque não tem nada. Não tem nada do decorrer do tratamento. Sim. Então, uma documentação então eu penso assim, que neste momento fundamental é isso, né? Antigamente você procurava primeiro o médico, depois você vinha atrás do advogado. Hoje eu acho que vai ter que inverter, né? Primeiro você quer fazer alguma coisa, você vem primeiro atrás do advogado para ele orientar e depois você vai para o médico para ver como o médico tem que fazer o que você quer. Porque tá ficando algo mais complexo, né? Sim. Mas, em regra geral, com a perda, excesso de pele, problemas ocasionados por esse excesso de pele, esse paciente tem direito, tanto do SUS quanto do plano de saúde. Doutora, e suas considerações finais sobre o tema? Eu penso que a obesidade é um assunto muito sério, crônico e que não pode ser deixado de lado. E muitas pessoas têm problemas financeiros para realmente realizar esse tratamento. Como nós dissemos, ele é um problema multifatorial. Se for realmente um problema neurobiológico, ele vai demorar, esse tratamento vai ser muito prolongado, não é só no período de perda de peso. Tem que haver um médico que possa te garantir este tratamento de forma eficaz e seguro, né? Principalmente.
E em caso de dúvida ou não obtenção de forma administrativa, procure um advogado para que possa ingressar com essa ação. Eu penso assim, que o não a gente já tem, né? Nós temos que tentar. Porque se eu não possuo condições de tratar, eu não posso simplesmente cruzar os braços, né? Isso que eu sei que é uma doença, eu tenho que lutar por ela. E caso o administrativo não resolva, tem que buscar o Poder Judiciário. Não tem como fugir disso, né? Infelizmente, né? Nós sabemos que o direito à saúde, ele só vale para quem busca o direito. Né? Porque todos buscamos a saúde, mas sempre estamos tendo, né, as portas fechadas. Mas quem busca o direito sempre obtém a saúde. Sim. Né? Doutora, gostaria de agradecer a participação da doutora mais uma vez. Eu que agradeço. Excelente Estou sempre à disposição do que precisar. Excelente exposição, tema também muito interessante, né? Sim. Vai voltar mais vezes, Só convidar que eu apareço. E convidar os demais advogados a virem participar do podcast.